A nossa identidade é formada em mais de 50% pelo nosso DNA, nossa herança genética, papai e mamãe. O restante, pelos ambientes, né, onde fomos criadas, olha aí, né, novamente a influência familiar e, por fim, pelas experiências que tivemos, nossas vivências. Esses três fatores vão formar o nosso ponto de vista, a maneira como enxergamos o mundo, a nossa visão de mundo. E a nossa visão de mundo determina a maneira como vemos as coisas. E olha que interessante, nós não enxergamos a realidade como ela é. Nós enxergamos a realidade como nós somos. Nossa visão de mundo usa lentes específicas do nosso próprio entendimento. Por exemplo, 10 pessoas observando os mesmos acontecimentos, teremos 10 percepções diferentes. E você pode concordar ou não com essa característica do comportamento humano, mas ela vai continuar existindo e atuando na sua vida. Nós enxergamos o mundo como nós somos, não no sentido visual. Um chocolate é um chocolate, uma flor é uma flor, mas no sentido de percepção, compreensão e interpretação dos fatos. Os fatos têm um significado que a nossa interpretação dá a eles. Vou te dar um exemplo. Para um torcedor de um time, né, o time dele, aliás, perder assim o campeonato, pode não fazer muita diferença. Enquanto que para outro torcedor, esse mesmo fato pode acabar com o dia, com a semana e até com o mês dele. Ficou claro que a maneira como interpretamos um fato e o significado dele é pessoal? Os fatos são os estímulos, né? Estímulo é tudo aquilo que nos acontece rotineiramente, diariamente. Não se trata de algo extraordinário. E as respostas são todas as nossas ações e reações. Entre os estímulos que a gente recebe e as respostas que a gente dá, existe um espaço. Onde está a nossa liberdade de escolha, nosso livre-arbítrio, né? Nossos comportamentos nascem da nossa visão de mundo e nós usamos esse espaço conforme a nossa visão de mundo. 10% são os fatos, os acontecimentos. 90% é a nossa interpretação, é a interpretação que damos aos fatos, ou seja, um significado pessoal. Quanto mais você se conhece, mais positiva fica a sua visão de mundo e mais você faz bom uso desse espaço. Você aprende a lidar com os fatos, aprende a ver as coisas como elas são, nem maiores, nem piores. Nós sofremos porque não aceitamos as coisas como elas são. E a nossa preocupação e a nossa resistência não muda a natureza dos fatos. Agora, quanto menos você se conhece, né, quanto menos consciência você tem da sua maneira de funcionar, mais negativa fica a sua visão de mundo e mais automáticas e reativas são as suas respostas. A sua visão de mundo molda a maneira como você toma decisões e faz escolhas. Quanto menos você se conhece, menos você faz uso da sua liberdade de escolha, do seu livre arbítrio. A questão é que não é livre quem não se conhece. O tamanho desse espaço, assim como a natureza dos estímulos, positivos ou negativos, é em grande parte determinada pelas suas atuais circunstâncias. E as suas atuais circunstâncias foram criadas pela sua visão de mundo. Somente usando esse espaço conscientemente, você cria a oportunidade de ampliá-lo. E quanto mais conscientemente, positivamente, você responde aos estímulos que você recebe, mais você aumenta a sua liberdade de escolha, mais você aumenta as suas opções de resposta e passa, inclusive, a influenciar a natureza dos seus estímulos. Se hoje, né, você tem estímulos, assim, você recebe estímulos que são coisas difíceis de lidar, sabe, problemas de difícil solução, provavelmente são consequências de decisões e escolhas que você fez lá atrás, tá? Se na tua atual circunstância você tem mais estímulos negativos do que positivos, é fundamental aumentar o seu nível de consciência sobre a sua visão de mundo.
É importante observar que, independente do que tenha acontecido, do que esteja acontecendo ou do que venha acontecer, existe um espaço, por menor que ele seja, entre os estímulos que você recebe e as respostas que você dá a esses estímulos. E para aumentar esse espaço, você precisa aumentar o seu nível de consciência sobre a sua maneira de funcionar e sobre a sua visão de mundo. Tem gente que enxerga o mundo através das lentes da escassez. Elas enxergam o mundo em termos de ganhos e perdas. E tem gente que enxerga o mundo através das lentes da abundância. Elas enxergam o mundo através de dar e receber. Por isso, é fundamental conhecer a sua visão de mundo. E na próxima aula você vai saber quem influenciou a sua visão de mundo ou a visão de mundo que você tem hoje. Até a próxima.